Cumprimento aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de muita satisfação e alegria estar trazendo a reflexão da palavra esta noite, meus amados irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao verso 24, que trata da parábola da grande ceia. Em algumas versões fala do grande banquete. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Escusar-se quer dizer desculpar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhes disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Vamos ter um minuto de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra, que o Espírito Santo de Deus nos ensine com ela, nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, antes de mais nada, temos que esclarecer alguns parâmetros dessa parábola. Exemplo, o banquete simboliza o reino de Deus. O Senhor da parábola simboliza o nosso Deus. E o servo representa Jesus Cristo. Este é o contexto da parábola, irmãos, contada por Jesus. Um senhor mandou seu servo para convidar as pessoas para o banquete. O convite, nesse caso aí, irmãos, é para o reino de Deus, para fazer parte dele, assumir o seu lugar à mesa junto com o nosso Senhor, mas que em cima da hora foi abandonado pelos seus convidados. Assim ele refez a lista com novos convidados. Naquela época, quando alguém iria realizar um banquete, existia 2 convites. Era feito. O primeiro, o anfitrião fazia uma consulta para quem iria ou não participar da festa. Mediante quem iria participar da festa, ele organizava toda a festa. Depois que já estava pronto, era feito o segundo convite, quando ele convidava as pessoas, chamavam as pessoas para assumirem o lugar na ceia. Ao contar essa parábola, Jesus nos lembra que o Pai deseja que os seus convidados participem do banquete, um banquete de amor, de alegria, de paz, e que ele vem preparando há muito tempo. Esse banquete, irmãos, nada mais é do que o reino de Deus, como eu falei anteriormente, que está preparado desde a fundação dos tempos. Em Mateus 25:34 encontra essas palavras, e que agora, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, o Senhor convida todos a aproveitarem essa festa ao seu lado. Irmãos, fala, é ou não é o melhor convite de todos os tempos participar da ceia com o nosso Deus? Agora vamos ver os primeiros convidados.
Jesus cita 3 exemplos que demonstram que os primeiros convidados fizeram pouco caso do anfitrião. Meras desculpas apresentadas por cada um, porque ninguém compra uma propriedade ou juntas de bois ou animais sem antes ver os detalhes dos negócios. E também uma pessoa não deixa de cumprir compromissos sociais só porque se casou. Eles agiram com desprezo diante daquele convite grandioso. Eles agiram com egoísmo e foram muito mal educados. Não é à toa que o dono da casa se sentiu tão ofendido a ponto de ficar muito irado. O primeiro convite foi feito nada mais, nada menos hoje do que para Israel, para os judeus. Mas o convite foi desprezado por eles, foi ignorado. Aí eu lembro do Evangelho de João, capítulo 1, do verso 11, que fala assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Senhor da festa nem sequer cogitou em cancelar o evento. Sabia disso, irmãos? Por quê? Porque a comida e a bebida estavam prontas. O ambiente estava todo adornado, cheio de amor, com músicas angelicais. Tudo estava pronto. Todo o trabalho e recursos foram gastos ali, irmãos, naquele banquete. E não poderia ser desperdiçado por causa de convidados indignos. Deus então manda chamar os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos, para ocupar o lugar naquela mesa. Quando ele fala isso, eram os cegos espiritualmente, eram os mancos espirituais, eram as pessoas com dificuldades. Sabe quem são essas pessoas? Você e eu, os gentios. Nós não éramos dignos de estarmos na presença do Senhor, mas mesmo assim o Senhor, com a sua misericórdia, Ele nos escolheu para a sua grande festa. O segundo convite foi feito para os gentios, para a igreja do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala em Romanos 3:29, diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? Não. É também dos gentios? Sim, é dos gentios, também dos gentios. João 1:11, como eu falei, fala: veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. No verso 12 fala: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como a casa não ficou cheia, irmãos, o dono da festa ordenou que fosse levado um terceiro e último convite aos que estavam pelos caminhos, pelos atalhos, pelos becos, pelos valados, conforme diz a sua tradução. O terceiro chamado foi uma classe ainda mais sofrida, foi uma classe ainda mais desprezível, foi uma classe ainda mais com dificuldades, vamos dizer assim, uma classe mais baixa espiritualmente. Pessoas que estão arrasadas, acabadas, destruídas, e a única solução delas seria entregar sua vida ao Senhor Jesus, aceitando o convite. Pessoas que não têm mais tempo, ou ela aceita ou ela é destruída. Creio também que representa na época da grande tribulação, quando as pessoas não podem mais ficar em cima do muro. Elas têm que decidir, ou ela é de Jesus ou não é. Na verdade, estar ou não nesse banquete grandioso está condicionada a resposta de cada um em dizer sim ao convite de Deus. Eu vos digo que muitos virão, irmãos, do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. É assim que diz a palavra do Senhor. A mensagem dessa palavra lida, desse texto,
pode ser resumida em uma única afirmação a uma pergunta: Deus vai dar uma festa, você vai? A participação no banquete depende de aceitar o convite. Como eu já falei, muitos têm certeza de que estará lá, achando que tem as crenças certas, achando que tem boa reputação, pertencem a um grupo certo, fazem boas obras, obras de caridade, conta com boa reputação junto aos demais, etc. Entretanto, Jesus nos ensinou, nessa parábola principalmente, que essas pessoas não necessariamente estarão lá. Sabia disso, irmãos? Enquanto que muitos que nem se imaginam nesse evento estarão à mesa do Messias. Não somos nós quem determina as condições para participar desse banquete, irmão. Devemos aceitar os termos do convite e comparecer, só isso, sem permitir que os cuidados dessa vida nos distraiam, irmãos. A mensagem do reino de Deus é a graça, simplesmente. Não há nada que se possa fazer para merecer o convite ao banquete. Simplesmente devemos aceitar, irmãos, o convite que nos é feito. É pela graça que somos salvos, mediante a fé. Isso não é de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia, Senhor, glória a Deus, irmãos. A cada um deve tomar a decisão de receber essa graça e que vir ou não a festa, que venha a essa festa, que vá a esse banquete. No encerramento da parábola, Jesus fez um convite. Você precisa responder e entrar e participar, não à distância, mas presente realmente. Nenhum daqueles que rejeitaram o convite participará do reino. Jesus convida a todos. Resta você aceitar ou não o convite. Pois nenhum homem pode salvar a si mesmo, irmãos. Mas qualquer homem pode condenar-se a si mesmo. Que possamos dizer sim ao convite do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.